A infinidade de alimentos, medicamentos e itens de uso pessoal à disposição do consumidor é de encher os olhos. Produtos das mais variadas origens lotam os carrinhos de compra. Mas será que nós sempre sabemos o que estamos levando para casa? Para evitar que o consumidor brasileiro tenha surpresas desagradáveis ou mesmo que ponha a saúde em risco, o Ministério Público Federal em Sergipe pediu à Justiça que a indústria seja obrigada a identificar nas embalagens dos produtos todos os componentes que podem provocar reações alérgicas. A liminar foi concedida pela Justiça Federal a pedido do MPF em Sergipe. Produtos como alimentos, medicamentos e itens de uso pessoal agora devem ter informações necessárias e visíveis quanto aos componentes que podem causar alergias. Nós temos um rol de 10 elementos que foram localizados, identificados como de alto poder alergênico para a população brasileira e que precisam ser informados ao cidadão para prevenir qualquer tipo de acidente de consumo que leve ao comprometimento da saúde do consumidor. De acordo com a Procuradoria da República, será determinado um padrão visual que facilite a identificação pelo consumidor. Bem explícito na embalagem, os fabricantes devem informar todas as substâncias capazes de provocar reações alérgicas. Dessa forma, será possível alertar o usuário e evitar riscos para a saúde. A falta de informação nas embalagens dos produtos fez com que Luiz Prado levasse para casa um medicamento que contém uma substância que é prejudicial à saúde dele. Causava alergia. Era o ácido acetil salicílico. Ele só percebeu depois que os primeiros sintomas de alergia apareceram. Não tinha o que eu queria e fui indicado pelo farmacêutico para comprar o genérico. E comprei o genérico que eu já tinha consumido em outras situações. Só que nesse caso eu não tinha consumido ainda. E quando eu peguei e falei, não tem nada, olhei na embalagem, não tinha nada, usei o medicamento. E aí começou a me dar inchaço na parte interna do nariz, nos olhos e foi inchando a garganta. De acordo com a ação do Ministério Público Federal, devem ser identificados em alimentos os seguintes componentes: cereais contendo glúten, crustáceos, ovos, peixe, amendoim, soja, leite, castanhas, mostarda e gergelim. Já quando se trata de medicamentos, devem conter as informações: analgésicos, antitérmicos, anti-inflamatórios não hormonais em geral, antibióticos beta-lactâmicos, que são os consumidos no Brasil, sulfonamidas e relaxantes musculares. Para os cosméticos e produtos de uso pessoal, devem identificar a presença de componentes alimentares: parafenilenodiamina, quartênio 15, Dalcil 200 e látex. A Diretoria de Vigilância Sanitária de Sergipe, responsável pela fiscalização no estado, afirma que a liminar é positiva para a saúde humana. Para o diretor Antônio Pádua, os fabricantes, independente da liminar, já deveriam informar todas essas substâncias. A gente precisa melhorar muito ainda o nível de informação, né, dos alimentos, de produtos de interesse da saúde, para alertar, orientar a população sobre os riscos que todo produto, seja alimento, seja medicamento, seja saneante, seja cosmético, ensejam no seu consumo. Ele conta como é feita a fiscalização. Qualquer indício de irregularidade num produto, num lote de um determinado produto, que seja feita a coleta, de acordo com as normas estabelecidas pelo laboratório, a coleta de amostra desses produtos, para que eles possam ser submetidos à análise. Caso haja constatação de não conformidade, a empresa é notificada e todos os procedimentos legais são adotados para que não se repita. E essa é a função, é a missão da Vigilância Sanitária, é proteger a população através do controle sanitário de produtos e serviços de interesse da saúde. O MPF requer a confirmação e a ampla divulgação por parte da Anvisa sobre a liminar no prazo de 90 dias. Em caso de descumprimento, é pedida uma multa diária de R$5 mil. O Ministério Público solicitou esse prazo de 90 dias, acreditando ser um prazo razoável para que a Anvisa pudesse passar a exigir dos fabricantes essa nova conduta. E, igualmente, a Justiça Federal entendeu que era um prazo razoável e, portanto, assim, determinou na decisão liminar. A liminar conseguida pelo Ministério Público Federal foi derrubada, mas o MPF já informou que vai entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O impacto dos grandes projetos de infraestrutura é uma preocupação constante do Ministério Público Federal. As hidrelétricas merecem uma atenção especial, uma vez que provocam severas alterações no meio ambiente e perturbam o modo de vida de comunidades tradicionais.
A usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, não foge à regra e o Ministério Público Federal entrou na Justiça para impedir que uma nova obra agrave os impactos já causados pelo empreendimento. Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas. Ocupa a 17ª posição de maior do mundo em extensão, com aproximadamente 3.315 quilômetros. Ele nasce com o nome de Rio Beni, na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Desce das cordilheiras em direção ao norte, recebendo então o rio Mamoré-Guaporé e torna-se o Rio Madeira. Foi chamado assim porque no período de chuvas, troncos e pedaços de madeira descem seu curso com muita frequência. Porto Velho, capital de Rondônia, nasceu à beira do Rio Madeira. E hoje, após 100 anos de instalação, sofre com uma enchente nunca vista. 2 usinas hidrelétricas foram recentemente construídas, o que para moradores da proximidade do rio e ambientalistas deve ser o principal motivo para as alagações que a cidade vem sofrendo. O bairro Triângulo, que fica a 8 quilômetros de uma delas, da usina de Santo Antônio, está praticamente debaixo d'água. A cheia inesperada deixou mais de 500 famílias desabrigadas. Famílias que viviam na região há mais de 40 anos, como a de seu Rosan, que ainda não conseguiu assimilar que sua casa foi totalmente tomada pelas águas do Velho Madeira. Ele culpa a usina por não ter tomado nenhuma providência quanto aos mais de 300 moradores da região. Rosan afirma também que a usina informou que o bairro não seria atingido. Tudo que foi feito pela Santo Antônio Energia foi falho e fraco. Né? Eles fizeram abrir as 2 comportas. Quando eles abriram das 2 comportas, dessa parte da jusante, né, que é a parte de baixo das hidrelétricas, quando eles abriram 2 comportas lá, caiu essa parte todinha aqui, ó. Quer dizer, será que eles não sabiam que poderia ofender nós que estamos 5 metros do outro lado? Seu Claudemir ainda se lembra das últimas cheias do Rio Madeira, em Porto Velho. Já teve uma em 58 e teve uma em 97, mas essa já ultrapassou todas as outras. Este comandante de embarcação também ficou surpreso com a cheia do Rio Madeira e acredita que as hidrelétricas tenham contribuído para as alagações em Porto Velho. Nesses 13 anos, corrente para cá, nunca tínhamos observado o tamanho e a grandeza da enchente do Rio Madeira. Porque é preciso compreender que o Rio Madeira é um rio indomável e imprevisível. Ninguém nunca se sabe como ele se comporta, especialmente com obras artificiais, que são as 2 hidrelétricas, no meio do seu caminho. Este ambientalista acredita que os estudos realizados pelas usinas não foram suficientes. Os estudos foram feitos de forma muito rápida e em uma porção bem pequena do rio para a extensão dele e para o tamanho da bacia, né? E aí isso pode, né, não estou afirmando, isso pode ter contribuído para que o desconhecimento com relação à dinâmica do rio causasse cheias como essas que não estão previstas, que estão passando as séries históricas. Os atingidos pela cheia inesperada do Rio Madeira já somam 1.000 famílias e a preocupação com novos acontecimentos aumenta. O Ministério Público Federal em Rondônia, em conjunto com o Ministério Público Estadual, tem empreendido esforços para que sejam tomadas providências por parte das usinas quanto às comunidades atingidas e regiões. Eles deveriam ter no plano de compensação ambiental, no estudo de impacto ambiental, terem previsto o máximo que o rio chegaria. Então, se tem gente nos lagos, próximos aos lagos, que está sendo afetado agora e não tinha sido previsto antes, será a responsabilidade das usinas. E essa é a preocupação dos ministérios públicos, apurar essa responsabilidade e, caso seja apurada, fazer com que as usinas compensem. A empresa Santo Antônio Energia, que havia solicitado ao IBAMA licença para a elevação da cota de seu reservatório, não obteve a concessão. O impedimento veio por meio de liminar concedida através de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em Rondônia, por entender que ainda não foram cumpridas todas as compensações e que existe risco de maiores impactos. A ação foi ajuizada em 2012 e a liminar só foi deferida agora. A usina de Santo Antônio não quis se pronunciar sobre a decisão, mas em nota disse que a elevação da cota do reservatório de 70 metros e 5 centímetros para 71 metros e 3 centímetros adiciona um volume significativo ao sistema brasileiro de energia, praticamente sem impactos socioambientais. Porém, o MPF afirma que antes de qualquer alteração no projeto da obra, é preciso que a usina faça novos estudos e reveja as compensações executadas. O Ministério Público Federal espera agora, então, que as usinas se movimentem, não só para compensar o que já havia sido planejado para compensar,
como avalie os subdimensionamentos, aquilo que não tinha sido previsto, antes de fazer qualquer especulação sobre a elevação da cota para a produção de mais energia. A seguir, decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pode acabar com 15 anos de espera de uma comunidade que sonha com o reconhecimento de uma área quilombola. A luta tem o apoio do MPF. A gente volta daqui a pouco.